O Flamengo errou bastante, teve erros individuais, mais uma vez erros coletivos na defesa e o técnico também errou. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Estou trazendo para vocês esse vídeo de análise tática pós-jogo da derrota do Flamengo para o Ceará 2-0 para a equipe cearense. Como de praxe, aqueles pedidos, deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal, me ajude a fortalecer e crescer ainda mais, valeu? Nós sabemos, o futebol é um jogo de acertos e erros, e normalmente quem erra menos vence a partida. Coincidência ou não, o Flamengo saiu derrotado e errou bastante. Errou na fase ofensiva, errou nas tomadas de decisão no ataque, coletivamente, mais uma vez, na organização defensiva, e o treinador Domi também errou. Eu vou trazer para vocês alguns aspectos sobre a estrutura do técnico catalão, como ele armou o Flamengo, qual era a jogada do Flamengo e por que não estava dando certo. Tem erros individuais e erros coletivos. E falando em erros coletivos, mais uma vez o Flamengo sofre gol de bola parada. Eu vou trazer para vocês como o Flamengo se armou, por que errou e qual é a ideia sobre esse tipo de marcação. Como vimos na partida, o Domi escalou o Flamengo numa formação com a variante entre o 4-2-3-1 e o 4-3-3 na organização ofensiva, com o Michael pelo lado direito, o Vitinho pelo lado esquerdo, o Gabigol sendo um homem de referência, ou não, porque ele se movimenta bastante, e o Everton Ribeiro como aquele eixo de criação um pouco mais centralizado. Não rendeu tanto, eu até prefiro um pouco mais, uma opinião particular minha, eu gosto mais do Everton Ribeiro pelo lado direito, que seria mais ou menos o habitat natural dele. Como vocês podem observar, uma jogada que foi muito repetida do Flamengo, e era por ali que o Flamengo tentava buscar a criação das suas jogadas e, claro, obviamente o seu gol. O Vitinho trazendo por dentro, ele que foi muito acionado, e a gente vai repetir várias jogadas pelo lado esquerdo, com o René fazendo a ultrapassagem pelo mesmo lado do setor, e o Everton Ribeiro fazia um movimento interessante de centralização, aproveitando os espaços entre os dois zagueiros, inclusive como mostra nessa imagem. Ele flutuava entre as duas últimas linhas e aproveitava esses corredores para tentar explorar e ser um elemento surpresa. Como referência, ele, o Gabigol, e lá na direita, dando aquela amplitude e velocidade, o Michael. A ideia do Flamengo trazer esses três atacantes um pouco mais à frente era muito clara. Tentar ao máximo ter jogadores atacando a última linha do Ceará e espaçá-las e poder aproveitar pelos corredores centrais, como eu citei, com o Everton Ribeiro ou com a individualidade dos jogadores pelos lados. Este exemplo traz bem o que foi o Flamengo posicionado, sobretudo no primeiro tempo, o Vitinho tendo bastante espaço pelo lado esquerdo, Everton Ribeiro e Gabigol explorando os corredores centrais e o Michel pelo lado direito. Nessa jogada especificamente, o Flamengo tinha superioridade numérica na linha da bola. Eram 4 jogadores do Flamengo contra 3 jogadores do Ceará. Foi muito repetido isso, não deu certo e passa pelo lado esquerdo. Escolhas erradas, péssima fase. Vitinho não aproveitou os espaços do Ceará. Aqui eu mostro para vocês uma ilustração que repetiu bastante e dava a impressão que o Flamengo conseguiria construir o seu jogo através dessa jogada. Pelo lado esquerdo, por diversos momentos, inclusive eu deixo para vocês aqui o placar para vocês verem o tempo, 37 minutos e 21 segundos. O Vitinho teve um mano a mano chamado superioridade qualitativa, a partir do momento que o jogador, que seria o Vitinho, sobressaísse nesse duelo de 1 contra 1 contra o defensor pelo lado direito do Ceará, que é o Samuel Xavier. Muito pelo contrário, nesse duelo de 1 contra 1, o Samuel Xavier, como se diz no jargão do futebol, colocou o Vitinho no bolso. Ele não conseguiu nesse 1 contra 1 quebrar a última linha e tinha muito espaço. O Flamengo repetia essas jogadas pelo lado esquerdo, aproveitando que a equipe do Ceará ficava fechada no bloco da sua linha sustentada e permitia assim dar espaços para o Flamengo pelos lados, sobretudo pelo lado esquerdo com o Vitinho. O ideal era buscar o drible, quebrar essa linha e ele tentar ter mais agressividade, ter profundidade e assim abriria ainda mais a defesa do Ceará. Que se repetiu menos de 2 minutos depois. 39 minutos e 40 segundos, mais uma vez o Vitinho é acionado pelo lado esquerdo com muito espaço, com muita liberdade, ele no mano a mano com o zagueiro pelo lado direito da equipe do Ceará e mais uma vez o Vitinho não conseguiu vencer esse 1 contra 1. Era uma estratégia que o Flamengo buscava com essa amplitude, vencer esse duelo e o Flamengo ter agressividade e criar oportunidade. Pelo lado direito, a realidade do Flamengo era um pouco diferente, até mesmo pelo adversário, que conseguia se defender melhor por ali. Como a gente observa, o Michael vai encarando uma dupla marcação pelo setor esquerdo da defesa do Ceará, já tendo até um jogador envolvido dentro da área que estava na sobra. Então o Ceará protegia um pouco mais pelo lado esquerdo. O que o Domi poderia ter feito? Quando o Flamengo foi repetindo essas jogadas e foi demonstrando
que o lado direito da defesa do Ceará estava mais vulnerável e que o Vitinho não estava correspondendo ofensivamente, o Domi poderia ter invertido os seus jogadores de lado. Michael pelo lado esquerdo, ele que tem um contra um melhor, tem profundidade, tem mais velocidade, apesar de também não ter conseguido demonstrar pelo lado direito, e o Vitinho, já que não estava conseguindo pelo lado esquerdo corresponder, ia para o lado direito. O Flamengo teria o Michael com Samuel Xavier, um duelo diferente que possivelmente o atacante do Flamengo poderia sobressair numa jogada ou outra. E mais uma vez, a necessidade pelo resultado motiva o Domi a mudar, a configurar uma nova estratégia na formação tática. E ele, após o Flamengo sofrer o primeiro gol, coloca Pedro e Gabigol. Inclusive, ele poderia ter começado o segundo tempo com essa estratégia. Mas quando ele faz isso, o Ceará percebe a jogada que o Flamengo faz pelo lado esquerdo e já dobra a marcação do Vitinho. Como vocês observam, o Vitinho está sozinho pelo setor do lado esquerdo, com uma dupla marcação da equipe do Ceará, e o Gabigol, o Pedro e até mesmo o Everton Ribeiro estão entrando na área, entre também 3 jogadores do Ceará, no momento que o Flamengo tem inferioridade numérica e o Vitinho também tem inferioridade qualitativa pelo setor. Nesta lógica do placar estar ainda mais adverso, o Domi promove mais substituições. E se alguém não conseguia imaginar ver Pedro e Gabigol juntos, se surpreendeu, porque viu Pedro, Gabigol e Lincoln juntos. O Flamengo, em aspas, tinha 3 centroavantes na partida, num período ficou ainda mais difícil chegar até o último terço da equipe do Ceará. Vocês observam o Everton Ribeiro jogando como ainda com este central, não tendo tanto espaço de criação, estando distante dessa linha de ataque do Flamengo, com Lincoln pelo lado esquerdo, o Gabigol desta vez com uma referência pelo centro e o Pedro também um pouco mais pela direita, tendo apoio apenas do Mateuzinho, que substitui o Isla, que a gente sabe naquela parte que o Isla está de ainda adaptação física do futebol brasileiro. Agora vamos falar da organização defensiva, que tem se tornado sinônimo de erros e equívocos coletivos. Mais uma vez o Flamengo pecou na marcação de bola parada defensiva, muito semelhante ao gol do Fluminense. O jogador do Ceará conseguiu atacar essa linha que marca por zona do Flamengo, subiu entre o Gustavo Henrique e o Léo Pereira. Ambos os zagueiros do Flamengo não conseguiram alcançar a bola e ele assim abriu o placar. Vocês observam que ele já está próximo à linha da pequena área, é onde o Flamengo coloca os seus jogadores que marcam por zona, porque lembrando, o Flamengo faz aquela marcação mista, alguns jogadores marcando individualmente e outros marcando por zona. Daqui a pouco eu vou trazer para vocês um quadro ilustrativo desse tipo de marcação. E ele se posiciona atrás do Léo Pereira, na frente do Gustavo Henrique, e ambos os zagueiros do Flamengo não conseguem impedir o cabeceio. O que eu trago para vocês, uma ilustração simulando um pouco que é essa referência de marcação mista. Botões vermelhos são jogadores do Flamengo, botões em branco são jogadores adversários. Observe que os jogadores do Flamengo que estão próximos à pequena área, tem até um retângulo vermelho um pouco mais claro, são jogadores que estão marcando em zona. Esses jogadores eles já têm uma pré-posição dentro da pequena área, porque é evidente que a pequena área é o local de maior perigo para se defender e ali o Flamengo já posiciona. Qual é a lógica normalmente? Os melhores cabeceadores, como por exemplo o Ilharão, o Bruno Henrique, jogadores que têm impulsão, eles protegem a risca da pequena área no primeira trave. Os zagueiros que têm normalmente maior condicionamento de cabeceio e de marcação em bolas aéreas, eles ficam protegendo praticamente na parte central da pequena área. Os jogadores que estão fora desse retângulo, próximo à marca do pênalti, eles marcam individualmente. Então eles têm aquela incumbência de atrasar ao máximo os jogadores para entrarem nesta zona, que é a zona de perigo, a zona da pequena área, então eles vão marcando individualmente alguns jogadores. A equipe adversária, o que tem acontecido, tanto o Fluminense quanto o Ceará, eles estão colocando um jogador entre os 2 zagueiros do Flamengo. E o equívoco tanto do Léo Pereira quanto do Gustavo Henrique, eles estavam bem posicionados dentro da pequena área, eles estavam esperando a trajetória da bola, porque eles marcam a trajetória da bola, eles não marcam o jogador, mas eles erraram o básico. Eles erraram a bola no ar, eles perderam uma disputa aérea, sobretudo o Gustavo Henrique, que é um zagueiro que tem mais de 1,90 m, uma disputa que não pode se perder. A consequência desse frustrante desempenho não poderia ser diferente, o Flamengo perde e deixa escapar 3 pontos fora de casa. Pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui, mais uma vez eu peço para vocês deixarem o like no vídeo, se inscrever no canal. Obrigado por acompanhar, obrigado pela paciência, até o próximo vídeo, um forte abraço a todos vocês e tchau, tchau!